Sejam bem-vindos, alunos do Pré-ENEM Digital. É um prazer muito grande poder falar com vocês. O meu nome é Professor Rodrigo e a partir de hoje a gente começa a falar da biologia, ciências da natureza, a disciplina biologia. Eu vou trabalhar com vocês agora de início a parte de ecologia. O assunto escolhido para agora foi exatamente o assunto desequilíbrio ecológico e ação antrópica. Quando você olha para esse tema, esse nome mais complexo, pode se assustar de início. Na verdade, o que está sendo falado aqui basicamente é poluição. Nas provas vai cair como ou ação antrópica que gera desequilíbrio ecológico, ou vai cair com o nome poluição. Então isso aí é bem tranquilo, é bem fácil de você lembrar na hora da avaliação, tá? A gente começa a nossa aula fazendo uma diferenciação entre o conceito de poluição e o conceito de contaminação, que é um erro razoavelmente grave que os alunos podem cometer na hora de executar os exercícios, tá? Então, olha só, a primeira coisa que eu quero que você se lembre. Imagine que você foi para uma festa e aí, de repente, lá você confraternizou com seus amigos e tudo mais, mas acabou não comendo o suficiente. Chega na metade da madrugada, dá um pouquinho de fome. Chegou em casa com fome, quando foi procurar, ela só tinha um pedaço de pão. E aí, quando você foi ver esse pedaço de pão, ele estava mofado, embolorado. O que é que você faz? Você dorme, não é isso? Você joga fora aquele pão mofado e vai dormir, não é verdade? Mentira. A maior parte de vocês faz o quê? De nós, faz o quê? Corta aquela parte que está mofadinha assim, ó, dá uma sopradinha, uma batidinha e manda ver, o resto vai matar a fome antes de dormir. Fazer uma pergunta, esse alimento, ele está poluído ou está contaminado? Obviamente que o alimento está contaminado. Qual é o conceito de contaminação que nós devemos ter para que a gente não confunda com poluição? Contaminante é a presença de micro-organismos ou de substâncias tóxicas produzidas por micro-organismos e que podem contaminar nós humanos e outros seres vivos. Então, o contaminante é a presença do agente patogênico, micro-organismo, ou algum tipo de toxina, substância ruim produzida por esse organismo patogênico e que traga malefícios à nossa saúde. Isso aí basicamente é contaminação. Agora, e poluição? Aí estamos falando de uma ação estritamente antrópica, ação humana. Poluição é uma alteração ecológica provocada pelo ser humano que vai prejudicar o próprio ambiente e que vai trazer prejuízos também a nós humanos e a outros animais. Então, olha a diferença. Na contaminação, você tinha a presença de micro-organismos. Algum motivo gerou esses micro-organismos em maior quantidade e aí ele traz malefícios à sua saúde. Mas na poluição é uma ação humana que altera o meio e agora essa alteração do meio vai trazer prejuízos também para nós humanos. Então são situações bastante distintas e que nós hoje vamos estudar o conceito aqui de poluição e os exemplos de poluição. Tá? Nós temos atividades humanas que são as maiores responsáveis pelo processo de poluição. A urbanização leva à poluição, o processo de agricultura, de pecuária, de mineração, processos esses e industrialização como um todo, processos esses levam à ocorrência da poluição dos ambientes naturais. Então agora a gente vai dar uma olhada nos tipos de poluição que nós podemos encontrar. Tudo bem? Então já foi discutido aqui que a poluição é uma ação humana e nós temos fatores causadores. Vamos verificar? Dos fatores causadores, crescimento da população humana, quanto menos ordenado é o crescimento populacional, mais intensa é a poluição causada por esse crescimento. É só você imaginar a invasão de áreas naturais, né? Sem ordem alguma, a ocupação, e aí você vai ter desmatamento, vai criar ali um bairro, por exemplo, sem nenhum tipo de estruturação, principalmente de saneamento, e aí vai começar a acontecer o quê? Um grande processo de poluição dos ambientes naturais. Exemplo disso, tá? Também, obviamente, o desenvolvimento industrial leva
a essa ocorrência. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Principais ações antrópicas: atividade industrial, agricultura, pecuária, mineração e uma que está sempre em discussão pelo mundo todo: queima de combustíveis fósseis. E essa queima pode acontecer em praticamente todas as ações citadas anteriormente, tá? Então, temos aqui as principais ações humanas antrópicas. Dentre elas, eu dei ênfase para a queima de combustíveis fósseis, tá? Vamos continuar. Olha só. Os principais tipos de poluição. Coloquei para vocês 1, 2, 3, 4, 5, 6 exemplos. Agora vem a dica para as provas que você pretende fazer. Dessas 6 possibilidades, as mais comuns de serem cobradas são as 3 primeiras: poluição atmosférica, poluição hídrica e a poluição do solo. A poluição do solo foi a última cobrada pelo INEP nas provas de Enem. Poluição do solo, quando ali falou de aterro sanitário, que é o assunto que a gente vai encerrar a nossa aula de hoje, tá? Então, nós vamos dar ênfase para essas 3 formas de poluição primeiras: a atmosférica, a poluição hídrica e a poluição do solo. Existem as outras, não pode esquecer da térmica, da sonora e da visual, mas elas ocorrem em avaliações em menor proporção, tá? Então, vamos começar pela poluição atmosférica. O que eu preciso que você memorize? O ar atmosférico, ele tem lá os seus constituintes naturais. Eu acho que todo mundo vai lembrar que 78% do ar atmosférico é constituído de gás nitrogênio, 21% é constituído de gás oxigênio, e esse 1% que falta é dos outros gases em conjunto. Tudo bem, a questão é, infelizmente, nós podemos ter ao longo do tempo o aumento, né, da concentração de alguns gases que são poluentes. Poluentes esses que podem causar alterações para o meio, no meio, e até mesmo alterações em nós humanos, levando à morte, inclusive, tá? Aqui, uma pequena distribuição desses gases. Você consegue observar aqui 66% em relação aos gases poluentes. Nós temos de CO, monóxido de carbono, tá? Daqui a pouquinho vamos falar sobre ele especificamente. Depois, 15,6% para hidrocarbonetos, vamos lembrar do gás metano. Depois, 14,4% dos óxidos de nitrogênio e depois 1,5% de óxidos de enxofre, tá? E aí, os outros elementos que são materiais particulados, que seriam partículas sólidas em suspensão, aproximadamente 2,5%. Ô, Rodrigo, eu sou obrigado a saber esses valores em específico? Decorados, não. O que você precisa saber é que, por exemplo, o monóxido de carbono é um gás liberado pela combustão parcial. Muito bem. Combustão parcial que ocorre com o quê? Com motores de veículos, ocorre nas indústrias, ocorre também nas queimadas. Então nós temos o CO, o monóxido de carbono, liberado pela combustão parcial. E daí? O que você precisa saber sobre CO? É a quantidade? Não, não. O que você precisa saber sobre CO é a ação desse gás. Então você vai agora anotar lá no seu cantinho de informações importantes que eu preciso que você tenha, tá? Num cantinho do teu material lá, separando as informações mais importantes. O gás monóxido de carbono, o CO, ele faz o quê? Ele inativa a molécula de hemoglobina. Se você inalar esse gás, ele vai se ligar à sua hemoglobina e não vai mais se desprender dela. Isso vai gerar a inativação da hemoglobina. Caso você tenha esquecido, hemoglobina é uma molécula que fica nas hemácias, é um pigmento respiratório responsável por se ligar ao oxigênio. Mas espera aí, se a hemoglobina, que deve se ligar ao oxigênio, estiver ligada ao CO, ela deixa de transportar O2. Se ela deixa de transportar O2, qual vai ser a consequência para um indivíduo que inalar esse gás em grande quantidade? É muito possível que esse indivíduo entre num quadro de hipóxia, hipo de pequeno,
então baixa quantidade de oxigênio circulante, e se ele não conseguir obter um ar com menos esse CO, ele pode chegar a um quadro de asfixia e morrer. Então a inalação de CO, ela pode gerar como consequências ao organismo de leves dores de cabeça, tonturas, desmaio e até morte. Claro que isso vai depender da quantidade de CO que foi inalada. Vamos imaginar uma questão de Enem, uma questão de vestibular que você poderia enfrentar. Uma família brasileira que estava passando férias em um outro país, alugou um quarto de hotel, e nesse quarto de hotel aconteceu o quê? A estrutura de aquecimento do ambiente estava com os canais, os tubos, com algumas aberturas, rachaduras. E aí vazou CO para dentro do quarto no período da noite enquanto eles dormiam. Infelizmente, qual foi o resultado? Todos da família morreram. Isso aconteceu também no Brasil, no ABC, em Santo André. Então, há a necessidade de ser feita uma verificação dos equipamentos para que não haja esse tipo de liberação. Mas, Rodrigo, a gente está no Mato Grosso a gente não usa aquecedor, não. Ok, escapamento de veículo automotivo. Tá? Pode ser da moto, pode ser do carro, não importa. Nesse escapamento já libera CO. Por isso que os ambientes têm que ficar arejados. Tá? Você não pode mais ter garagem fechada sem circulação de ar, porque o CO pode ficar presente. E qual o grande problema? Ó, ele é incolor, ele é inodoro. Então você não percebe a presença dele no ar através do olfato. Passa batido e de repente vai dando uma sonolência, o indivíduo pode desmaiar e pode até morrer. Beleza? Então CO, um dos gases contaminantes da atmosfera. Agora vem um grupinho de gases que a gente vai juntar e falar de uma vez só. Os dióxidos de enxofre e de nitrogênio. Tá? Esses dois, eles têm a mesma condição. Então, eu passei direto pelo dióxido de enxofre, que tem praticamente os mesmos itens escritos, e parei aqui no dióxido de nitrogênio. Tá? Por quê? Esses dois grupos de gases são liberados por atividades industriais. Por exemplo, o dióxido de enxofre é produzido lá na indústria de ácido sulfúrico, por exemplo, e acaba sendo liberado pelas chaminés. Os dióxidos de nitrogênio podem ser liberados também por atividades industriais, né? E aí vai acontecer o quê? Esses gases, eles podem, quando inalados por nós, gerar alterações respiratórias por conta da degradação do epitélio respiratório, epitélio nasal, epitélio da faringe, principalmente da traqueia. Isso pode acontecer. Além disso, esses componentes, né, à base de nitrogênio e de enxofre, eles podem ir para a atmosfera, dissociar-se através das descargas elétricas, eles se separam e acabam se reunindo com água e retornam à nossa superfície em forma de chuvas ácidas. Então, dois problemas para os dióxidos de enxofre e de nitrogênio. O primeiro, a inalação, que pode degradar todo o epitélio respiratório. Essas lesões podem causar processos inflamatórios e, além disso, a gente pode ter também a formação das terríveis chuvas ácidas. Caso você tenha esquecido qual é o problema das chuvas ácidas, tá aqui, ó. Eu acabo tendo alteração do pH em ambientes aquáticos. Alteração para onde? Para menos. O pH fica menor, então o ambiente fica mais ácido. Isso pode matar micro-organismos, isso pode favorecer o surgimento de outros organismos, ter todo um desequilíbrio em cadeias e teias alimentares, tá? Isso pode, olha só, eliminar fitoplâncton, que é responsável por fixação de oxigênio, né? Liberação de oxigênio, obtenção de energia. Então, altera todo o processo trófico do meio por conta da destruição do fitoplâncton, por exemplo, tá? Então nós temos vários problemas aqui associados às chuvas ácidas. Dentre eles, como eu disse a vocês, a destruição dos organismos aquáticos, né? Primeiro os micro-organismos e depois quem depende deles dentro de uma cadeia alimentar. Então, o segundo grupo de gases que nós falamos, óxido de nitrogênio e de enxofre. Continua. Próximo item a ser falado. Olha só, inversão térmica. Todo mundo aqui sabe que em período de inverno nós temos maior incidência de doenças respiratórias. Principalmente em quem? Principalmente em crianças e idosos.
Por que as doenças respiratórias ocorrem em maior proporção no período de inverno? Porque no período de inverno, você tem uma massa de ar frio muito densa, alta, grandona, que impede a dissipação do ar quente que está sendo eliminado pelas chaminés das indústrias, das usinas, pelos escapamentos dos veículos. A massa de ar frio impede que o ar quente consiga dissipar no período de inverno. Vamos relembrar uma coisa? Você aprendeu em física, por exemplo, aquele processo de convecção. O ar frio tende a ser mais denso. O ar quente tende a ser liberado, né, a espalhar com mais facilidade. O ar frio pressiona esse ar quente e ele não consegue dissipar. E aí fica em contato com a nossa visão, em contato com a respiração. Pessoas com um sistema imunitário mais baixo, mais simples, e também, obviamente, crianças e idosos, por conta dessa condição, acabam sofrendo mais a consequência da inversão térmica. Então não pode esquecer que no período de inverno você pode ter essas pequenas variações. Aqui foram colocadas algumas. Olha só, bronquite, asma, enfisema pulmonar, alterações respiratórias por conta desse contato com os resíduos liberados pelo ar quente que saiu dessas indústrias, dessas chaminés, desses veículos automotores, tá? Aqui também, ó, irritação das mucosas, irritação dos olhos, irritação no nariz, muitas vezes até da boca, garganta, por conta do contato com esses resíduos que foram citados anteriormente, tá? Então, inversão térmica é outra possibilidade de poluição atmosférica. E mais uma aqui colocada, uma bastante discutida, chamada efeito estufa. O que eu preciso que você se lembre em relação ao efeito estufa? O efeito estufa, ele é importante para a manutenção da temperatura do nosso planeta, tá? Quando o Sol se põe, a região que está agora em período noturno tende a não mais receber essa radiação solar. Então, o calor deixa de chegar à nossa superfície. Mas ele ainda é mantido em contato com a superfície pela ação dos gases estufa, tá? O que acontece? A dissipação de calor que chegou à superfície demora por conta da ação dos gases estufa. Então, o efeito estufa é resposta bom. O efeito estufa é bom, é necessário para manter a temperatura da Terra em valores favoráveis à permanência de vida. O que aconteceu após a Revolução Industrial? Um aumento significativo na retenção do calor em contato com a superfície. Essa retenção de calor, por conta de um aumento em grandes proporções do CO2, fez com que a temperatura global fosse modificada. Então, o que você pode enfrentar nas avaliações sobre aumento do efeito estufa? Após a Revolução Industrial, nós tivemos um aumento significativo da quantidade principalmente de CO2. Revolução Industrial, nós tivemos então principalmente substituição de vapor por combustão, né, queima de combustíveis fósseis em maior intensidade, e a partir daí nós tivemos uma liberação em grande proporção de CO2. É o CO2 o principal vilão devido ao acúmulo dele, claro. O acúmulo dele levou a essa retenção de calor que gerou aumento da temperatura global. Nós temos também o gás metano, que num vestibular poderia cair para você por conta do Mato Grosso ser um dos estados que tem a maior quantidade de cabeças de gado, por exemplo. O gás metano, que é liberado por atividade, né, natural dos micro-organismos presentes, por exemplo, em áreas pantanosas, bactérias, mas também nos micro-organismos que vivem no tubo digestório dos animais ruminantes. E dentro dos ruminantes nós temos o gado, né? Tanto o rebanho bovino quanto o bubalino vai poder ser colocado como motivo gerador de grande quantidade de metano. Tá aqui, ó, pântanos, pecuária, agricultura em menor proporção. O metano também é um gás estufa, ele tem até um poderio
né, de retenção de calor maior do que o CO2, mas ainda bem que a liberação dele não é tão grande quanto a de CO2. Revisando, o aumento do efeito estufa se deu principalmente após a Revolução Industrial, onde a quantidade de CO2 e de metano aumentou significativamente, retendo temperatura em nosso planeta. Essa temperatura ela foi acumulando e gerando mudanças ambientais como degelo de camadas polares, dessalinização de oceanos e muitos já ouviram falar alguns eventos que ocorreram, tipo o fenômeno El Niño, Laninha, por conta desse aquecimento em nível global. Quanto à poluição atmosférica, nós temos nosso último objeto de estudo, que é a destruição da camada de ozônio, tá? A destruição da camada de ozônio, ela ocorreu em maior proporção até o início dos anos 90, quando ainda tínhamos os gases CFCs, clorofluorcarbonetos, CFCs, clorofluorcarbonetos, que eram usados nas indústrias, indústria de plástico, indústria de isopor, mas principalmente em nosso cotidiano era o gás colocado naqueles tubos aerosóis, aerosol de desodorante, aerosol de tinta e assim por diante. Foram descobrir que esse gás CFC, ele acabava chegando à atmosfera e, principalmente, né, o cloro dele destrói o ozônio, as moléculas de ozônio. Então nós começamos a ter um evento chamado depleção, lá da química, ou rarefação da camada de ozônio. Qual o papel da camada de ozônio? Resposta, ela filtra os raios UVA e UVB. Com a destruição gradativa, né, em setores dessa camada, começaram a entrar, até chegar até a superfície, entrar, né, pela camada de ozônio, chegar à superfície, uma intensidade maior de raios UVA e UVB, e a ação mutagênica passou a ser percebida. Literalmente a ação de mutação, não só em nós humanos, como em outros seres vivos. Quando a ciência percebe que esses CFCs estão destruindo essa camada, ele é substituído, né, desde o ar-condicionado que usavam o tal do Freon R12, tá? As indústrias então de ar-condicionado, de plástico, de isopor e os aerosóis tiraram os CFCs e hoje nós já sabemos que os locais em nossa atmosfera onde a camada havia sofrido uma depressão maior, já houve fechamento daquelas áreas. Temos que continuar tomando cuidado, mas os efeitos já foram sanados, tá? Assim a gente encerrou essa primeira partezinha que era a questão da poluição hídrica, atmosférica. E agora vem a poluição hídrica e a poluição do solo com dois exemplozinhos para cada, bem rapidinho, coisa para a gente encerrar a nossa aula, o nosso primeiro bate-papo. Em relação à poluição hídrica, tomem cuidado para as suas provas com um fenômeno chamado eutrofização. Eutrofização. Lá na Europa, no rio Tames, já aconteceu. Lá no estado de São Paulo, acontece com o rio Tietê e o rio Pinheiro. Já aconteceu com Lagoa da Pampulha, lá em BH. E pode acontecer com os nossos rios. O que é o processo de eutrofização? Basicamente, nós temos um lançamento excessivo de nutrientes na água. Rodrigo, que nutrientes são esses lançados na água em grande quantidade? São substâncias à base de nitrogênio, de fósforo, tá? E, bom, nitrogenados, fosfatados são os mais comuns. Aqui está citando potássio também. Nitrogenados e fosfatados são os mais comuns. Onde que a gente encontra isso? Sabe onde? Em sobra de alimento da nossa casa, em resto de lixo. A gente acaba jogando isso diretamente nas águas dos rios, nos lagos. Quanto menos corrente for essa água, mais tempo esses nutrientes permanecem lá. E eles vão estimular a proliferação de algas. A proliferação de algas vai estimular a proliferação dos organismos que se alimentam dessas algas. E agora as superpopulações vão consumir excessivamente o oxigênio do ambiente. Superpopulações em ambientes aquáticos que levam ao consumo do oxigênio. O oxigênio pode começar a ficar
em taxas muito baixas, ocorre morte dos organismos aeróbios e aí desenvolvimento dos organismos anaeróbios. Muitos dos organismos anaeróbios que proliferam nesse ambiente são micro-organismos patogênicos, são causadores de doenças. Resumindo, a eutrofização leva à morte dos organismos aeróbios devido ao esgotamento do oxigênio dos ambientes aquáticos, tá? Outro evento, bom, aqui uma foto, né, que está mostrando para vocês alguns ambientes eutrofizados com morte de peixes e de outros organismos, um cheiro bastante desagradável naquele ambiente, tá? Uma outra possibilidade é a maré vermelha. A maré vermelha tem o mesmo princípio, ela é a proliferação de algas chamadas de dinoflageladas e essas algas liberam toxinas na água. Por que elas proliferam? Proliferam, mesmo motivo, tá? Oferta excessiva de nutrientes na água. E essa proliferação vai fazer com que os micro-organismos acabem liberando muitas toxinas, essas algas liberam toxinas, e nós temos morte de inúmeros organismos aquáticos. Os peixes são os mais citados. Então, é uma outra possibilidade de cobrança em vestibulares, as marés vermelhas, tá? E agora, a gente encerra falando de magnificação trófica, que serve tanto para o ambiente aquático quanto para o ambiente terrestre, tá? Então essa aqui vai ser, eu vou puxar a poluição do solo, mas começando pela magnificação. Olha só, pode ser usado uma substância química na agricultura e que fica na terra. Pode ser usado mercúrio lá para tentar procurar ouro e que fica jogado na terra ou na água, não importa. Substâncias não biodegradáveis, elas podem ser ingeridas pelos organismos vivos. Mas se ela for ingerida e como ela não é biodegradável, ela vai ficar acumulada nos tecidos. Por que o nome é dado magnificação trófica? Ó, nos níveis mais inferiores da cadeia alimentar, nível de produtores, nós temos uma pequena quantidade. Mas à medida que, vamos dar um exemplo, na água, temos pouco mercúrio sobre as plantinhas aquáticas. Vêm peixes pequenos e comem essas plantas, consumindo também o mercúrio. Isso acumula no corpo deles. Vêm peixes maiores e comem os peixes pequenos. Então, à medida que vai havendo a transição nas cadeias alimentares, vai acontecendo o quê? Acúmulo da substância nos tecidos. Quanto mais alto o indivíduo estiver na teia alimentar, mais ele vai sofrer a ação dessas substâncias. Tá bom, pessoal? Poluição do solo, ela encerra como um item que você tem que decorar e você não pode esquecer para as provas. Em todas as cidades do Brasil, os prefeitos tiveram um período de adequação para eliminar os famosos lixões a céu aberto. As cidades têm prazo para encerrar, isso caso elas não tenham já terminado com esse tipo de atividade. E o lixão a céu aberto foi substituído por quem? Pelo querido amigo aterro sanitário. É do aterro sanitário que eu quero falar para você agora. Um aterro sanitário pode ser produzido, construído próximo de um rio, de um lago? Não. Ele tem que ser projetado, as autoridades liberam a construção. Esse aterro, ele é feito em todo um processo bem elaborado. E como é esse processo? É feita uma escavação. A base dessa escavação, ela é toda protegida por uma lona especial para que não haja penetração de substâncias no solo. É feita uma canalização para que o chorume líquido produzido pelo processo de decomposição seja eliminado depois de tratado, eliminado em algum corpo d'água, mas primeiro vai ser levado a uma estação de tratamento e aí sim, nesse aterro são colocados os produtos orgânicos, tá? E depois ele é completamente coberto. À medida que o processo de decomposição vai acontecendo lá dentro, é liberado metano. E aí, foi isso que o INEP cobrou de vocês nos últimos vestibulares. O metano produzido acaba sendo captado. O metano é o biogás. Ele acaba sendo captado e canalizado e utilizado como fonte de energia. É feita uma conversão, então, da energia dele em energia elétrica, por exemplo,
para que a própria estrutura possa ser utilizada. Temos uma questão clássica do Enem que mostrava as pessoas recolhendo as fezes dos cachorrinhos na praça e jogando em biodigestores. O metano ali produzido era levado e era usado para acender a própria lâmpada da praça. Então é uma reutilização da substância que foi produzida por um processo natural. Então não se esqueçam, aterro sanitário é a opção mais viável para que haja a destinação correta do lixo orgânico e para que haja a elaboração de um aterro, todo um processo é necessário, mas que no final você pode inclusive utilizar o biogás para obtenção de energia. Beleza, moçada? Bons estudos e até o nosso próximo encontro. Valeu!